Poder fazer o uso da palavra da tribuna. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Denise, da tribuna. Senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu quero dividir minha fala rapidamente, em duas partes. Uma questão da composição da tarifa, que a vereadora Marisol também já pôde aprofundar, e outra no debate de que cidade a gente quer. A composição da tarifa ela é composta pelo custo, sim, o custo do sistema, e, é claro, tem a taxa de lucro da empresa, que é fixada na licitação. Então, ela tem uma taxa de remuneração do serviço, que é 7%, ela está prevista na licitação e isso não aumenta. Então, por mais que a gente aprove aqui subsídio, não vai aumentar esse valor dentro da taxa de remuneração da empresa. O que aumenta é o pagamento do custo, porque o custo ele é financiado 100% pelo passageiro. Então, são os passageiros que pagam todo o valor do custo da operação. Então, hoje, inclusive, a gente tem as gratuidades, as diversas gratuidades, e elas são pagas, sim, pelos passageiros. Quem paga o ônibus divide o custo da gratuidade, algo que em alguns municípios já é pago pelo poder público. Então, esse debate sobre a questão do número de usuários e quem paga, se a gente contar, e aqui eu tenho um estudo do IPEA, que diz que desde 95, de 1995, vem caindo o número de usuários. Em 95, a gente tinha, no Brasil, 631 mil usuários, eram usuários de ônibus, segundo os dados coletados, a média diária de usuários de ônibus era de 631 mil em outubro de 95. E caiu para 343 mil para outubro de 2019. Isso são dados que já vinham antes da pandemia caindo, os usuários mês. Essa pesquisa foi considerada as capitais brasileiras, então considera Porto Alegre. Claro, isso é um fruto de quê? Teve todo um incentivo para a compra de veículos, nesse último período. As pessoas acabaram comprando carros, motos, Entre 2001 e 2020, o aumento da frota de veículos foi de 331% no Brasil. Então, óbvio, isso aumenta muito os usuários e diminui os usuários do transporte coletivo e aumenta as pessoas nos carros, veículos individuais. E isso vai fazer diferença, sim, na questão do transporte público. E vai fazer com que a tarifa fique cada vez mais cara. E essa tarifa, agora com a pandemia, isso fez com que explodisse esse sistema de transporte, porque acabou ficando cada vez mais caro, as pessoas utilizando menos o transporte público nesse último período, e acabou explodindo esse problema. Mas é importante dizer que a gente precisa pensar sobre que cidade a gente quer. A gente quer uma cidade que todas as pessoas coloquem, todos os dias, acessem a cidade, com veículos individuais. Não existe cidade que comporte isso, não existe vias, não existe ruas que comporte isso. Então, a gente precisa, sim, incentivar a questão do transporte coletivo. E aqui eu via o debate sobre subsidiar ou não. Esse debate, em várias partes do mundo, ele já foi superado. A gente gosta muito de falar nos Estados Unidos, na Europa. O subsídio, na Europa, ele vai de 40% a 70%. Então, se a gente quer uma cidade que tenha transporte e acesso para todas as pessoas, porque quem mais precisa, infelizmente, mora lá no Campos da Serra, mora mais longe do que as pessoas que não precisariam do transporte coletivo. Então, as pessoas mais pobres, elas realmente precisam do transporte coletivo. Como viabilizar isso? É um direito previsto na Constituição. A gente precisa viabilizar o transporte público. E não podemos simplesmente lavar as mãos e deixar que a iniciativa privada comande e decida quem vai ter o acesso à cidade. O interior vai ter acesso à cidade se a gente tiver subsídio. Então, esse debate a gente precisa fazer sobre qual é o valor de subsídio, quais são as fontes de subsídio. Acho que sim, esse debate a gente precisa fazer. Agora, subsidiar o transporte público é necessário. Agora, como a gente vai subsidiar e qual é o percentual, a gente precisa avançar. Talvez com o plano de mobilidade a gente consiga aprofundar isso. Eu entendo que o subsídio tem que vir dos carros individuais, seja através dos estacionamentos privados, os estacionamentos cotativos, seja através do recurso que virá
fruto do pedagiamento das estradas, que virá para o município de Caxias do Sul e pode sim subsidiar a tarifa de ônibus. Acho justo que o que vem do transporte individual possa subsidiar, né, o transporte coletivo. Então, acho que esse debate a gente precisa aprofundar. E o Brasil, como um todo, o país, precisa olhar esse problema com uma política de Estado. Não pode deixar simplesmente para os municípios resolver. Então, só deixar esse registro. Próximo vereador.